Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui, hashtag sem, underline, filtro. Noite Sangrenta é uma produção belga, embora falado em inglês, tá? E outra curiosidade, é uma produção original de um sistema de streaming gratuito que tem nos Estados Unidos, aqui a gente tem que botar VPN para ver, que é o Tubi, é um original lá do Tubi, que é assim, tem trocentos mil filmes, velharia, filme indie, de tudo quanto é tipo, e de vez em quando eles produzem alguns filmes de horror e outros. Não são muito bons, não. Esse aí não é tão auspicioso assim o resultado. A menina até que é boa atriz, viu? Porque ela tem que carregar o filme praticamente nas costas. Trata-se de um daqueles filmes contemporâneos sobre os perigos das redes sociais, sobre influencers. Já dá para fazer praticamente um subgênero dentro do horror só desses filmes sobre influencers. Nos anos 70 tinha um termo, né, que é a tecnofobia, filmes que botavam, ainda tem esse tipo de filme, né, que demonizavam a tecnofobia. Acho que já dá para falar em rede social fobia, porque no final das contas esses filmes sempre acabam assim, redes sociais são ruins, adolescentes que mexem com redes sociais são totalmente autocentrados e insuportáveis. Esse é um dos problemas que tem que aguentar nesse filme, porque esses adolescentes são assim mesmo. E tem que ser, porque é esse tipo de coisa que essa narrativa mostra. O que me causa espanto nesses filmes, né, dentre outras coisas, especialmente nesse aqui, né, vamos falar do sem filtro. Esse filtro aí são aqueles filtros que tem em rede social, que tem foto, não sei o quê, mas não entendo nada dessas coisas. O que me causa estranheza nesse filme, na verdade, nesse tipo de filme, diversão, na verdade, é assim, para todos os adolescentes são influencers, aparentemente. Eu gostaria de saber como que eles conseguem milhares ou milhões de seguidores se eles são influencers, né? Todo mundo é assim. Todo mundo ali no filme só fica falando em conseguir seguidores e fazer pegadinhas e tal. E outra coisa que eu falo assim, como será, né? São adolescentes, eles não viveram nada, não tem nada, nenhum conteúdo. O que será que eles têm de interessante para mostrar tanto assim? As pessoas estão curiosas para saber. Como é um mundo que eu não quero conhecer na vida real mesmo, de influenciadores, essa resposta ficará para sempre como um mistério para mim. Só que antes de falar sobre esse filme, que é, dentre outras coisas, irregular no seu ritmo, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. É assim, nesse mundo em que essa influenciadora vive, existe uma tradição moderna, né? Uma trend, uma tendência de você assustar os seus seguidores com desafios, então desafios assustadores. Volta e meia eu vejo no mundo real aqui notícias de pessoas que faleceram ou se acidentaram fazendo selfie ou fazendo esses negócios de desafio. Ok, então beleza. É nesse mundo aí, tá? Começa com eles em Bali. Nada no filme é muito bem explicado, mas assim, essa influenciadora conhece o ídolo dela, que é um influenciador que está lá em Bali. E logo a gente vai notar que, logo assim, né, vai demorar uns 40 minutos. Tem um começo que é mais ou menos assim de terror, depois você vai ter um monte de conversas desses adolescentes falando só bobagens e sendo insuportáveis, egocêntricos e tontos. E aí, então, quando chega a noite que essa menina vai ficar sozinha porque os pais vão viajar, aí começam a acontecer as coisas. Só que como ela pregava peças, né, algumas pessoas não vão acreditar que o que ela está experienciando é verdade. Porque como eles estão em Bali no começo, a gente entende que é um demônio que se apossou dela, ou se apossa das pessoas, e aí através das redes sociais, portanto através dos celulares, eles não desgrudam dos celulares, é que esse demônio vai agir. Falei, nossa, para um demônio milenar, entende bastante de rede social, né? Podia ter feito um, sei lá, igual os J-Horrors dos anos 90, uma coisa mais moderninha. Mas tudo bem, falando em anos 90, o filme tem bem um clima de filme teen, de filme barato, adolescente dos anos 90. Inclusive aquelas canções tipo pop punk, ou o que é que seja, né? Quando eu tenho o final lá, é uma
espécie de som pop punk. Falei, nossa, parece que eu tô em 2003 ou 1999, assim. Inclusive eles até citam slashers dos anos 90 lá, mas esse filme tá longe de ser um slasher. Aí quando essa moça aparentemente ela é possuída, sei lá, no último terço do filme, no último, começam a ter algumas coisas de gore, né? Facadas e, mas para mim já era tarde demais e o filme é muito desconjuntado. Pode ser que ele agrade a uma geração mais nova mesmo, que nem vou dizer assim que não tenha visto tanto terror, mas que assim bom, tenha visto menos terror e acabe ficando mais engajada nesse conteúdo. Porque viu menos terror e o que ela vai ver ali pode parecer uma grande história, mas não é, né? Pra gente que já viu um monte. E também porque tá falando de coisas que elas entendem. Mas aí também pode ter uma faca de dois gumes, né? Porque esses roteiros geralmente são feitos por quarentões ou por gente que não entende direito como que são os emojis, como que é a galerinha dessa geração, não sei qual é, Z, X, Y, né? X é a minha, sei lá que geração que é, como que eles realmente se comunicam lá. Então, para mim, ele é um filme que ele tem potencial para desagradar quase todo mundo, em termos de uso de rede social, para nós que queremos um horror mais bem estruturado e que já vimos um monte de coisa, para a gente que não gosta de ter que ficar aturando adolescente chato falando, 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 e depois pode ter algumas mortes, mas já tá tarde demais, e elas também nem são grande coisa. Então eu achei um filme totalmente sem filtro. Tá, ele é um filme, assim. E sem contar que você tem que ficar aguentando aquele monte de mensagem aparecendo na tela e aquelas coisas arbitrárias, né? Quando interessa para aquele roteiro, as pessoas que estão seguindo essa moça ficam mandando aqui, o feed, né? Fica blá, 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 aquele barulhinho. De repente, quando ela tá correndo para uma outra coisa, ninguém tá mandando, ou não aparece lá. Fala, mas por que não aparece se apareceu aqui? Né? Tem um monte de coisas assim. Por que fulano não grava um vídeo se ele pode fazer isso? Por que fulano então, ele é bem rudimentar, eu achei, como filme de horror e como, mesmo dentro desse subgênero, deve não, tem coisa bem melhor sobre, tem aquele Deadstream, que eu acho que eu já resenhei aqui. Enfim, como eu falei que esse tipo de filme já virou um subgênero dentro do gênero, né? Um sub-subgênero dentro do horror, certamente você encontra coisa melhor. Agora, se você quiser ver mais um filme teen em que vai ficar se arrastando durante 40 minutos, só gente falando borracha, e depois você vai ver uns coisa com CGI, porque o sangue vai ser computação gráfica, né? Nada no filme realmente funciona bem. Tudo isso junto dá um filme medíocre para morno e nada criativo, cheio de perguntas, sem respostas. Definitivamente não é para mim. Tchau.